Fala pessoal que acompanha aí o canal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Ezequiel para mais um EGP 10. Esse sábado, vocês viram a entrevista semana passada com o Igor Fraga? Quem não viu, fica aí a recomendação para ver, para dar uma assistida lá, foi muito legal, bastante coisa curiosa sobre a carreira do Igor, né, essa fase nova dele aí de carreira. E hoje, aproveitando a semana dos 25 anos, né, do acidente do Ayrton, né, que tirou a vida dele, eu vou falar hoje aqui no EGP sobre alguns jogos, né, que tiveram aí Ayrton Senna como protagonista ou oficialmente licenciado. O nome é Ayrton Senna, não dos carros, necessariamente. Os carros têm uma infinidade de jogo, até mesmo alguns mods, né, que são feitos independentemente de desenvolvedores, para alguns simuladores já bem conhecidos, né? Eu não vou me estender nesse assunto, mas eu vou falar desses jogos oficiais que tinham o nome do Ayrton Senna. Antes de tudo, eu vou, apenas por menção honrosa aqui, eu vou lembrar de alguns jogos que me marcaram, né? Marcaram a minha infância. Faz tanto tempo já que foi lançado. E foi ali que eu comecei, né, praticamente nesse mundo dos simuladores. Eu acho que muita gente que acompanha o canal aí também vai se sentir familiarizado com esses títulos. Todo mundo sabe quais foram aí os grandes precursores dos simuladores de Fórmula 1 lá atrás, nos comecinhos dos anos 90, que foi o Fórmula 1 Grand Prix e o Fórmula 1 Grand Prix 2 da Microprose. Apesar de não serem jogos que tinham o nome do Senna, foi ali que muita gente teve um primeiro contato com o mundo da Fórmula 1 no nível de simulação mesmo, né? Tudo bem que naquela época não dava para simular muita coisa com teclado, né? Enfim, quando muito a pessoa tinha um controladorzinho mais avançado, um joystickzinho, mas a gente está falando aí de 1992, que foi o ano do lançamento do primeiro Fórmula 1 Grand Prix da Microprose, que daria sequência ao GP2, né, apelidado GP2, que viria posteriormente em 95. Nenhum desses jogos tiveram o nome do Ayrton Senna, mas eles deveriam ter tido, né? Aí teve alguns problemas de copyright e tudo mais. No Fórmula 1 Grand Prix, nenhuma equipe, nenhum piloto veio oficialmente, era tudo genérico. E no Grand Prix 2 já havia, né, nome, já era coisa oficial, já era licenciado, mas infelizmente o jogo foi lançado posterior à morte do Ayrton Senna e aí não teve o nome dele no jogo, né, ficou sem Ayrton Senna. Mas foram dois grandes títulos que fizeram muita gente aí começar e tá aí até hoje competindo nos simuladores do esportes. O ano dos jogos do Ayrton Senna foi assim, mais forte em 92, né? Já fazem aí 27 anos. Tiveram ali alguns títulos conhecidos do Ayrton, que não passou batido, fez muito sucesso. Inclusive eu me lembro muito bem ainda de quando eu ganhei meu primeiro cartucho do Ayrton Senna Super Monaco GP2 para Master System. Eu devia ter ali uns 7 anos, alguma coisa assim. E eu fiquei imensamente feliz porque era um jogo do cara que eu mais admirava. O Ayrton Senna Super Monaco GP2 foi um dos mais conhecidos. Na verdade, era um remake do Super Monaco GP. O Super Monaco GP foi um jogo, um dos primeiros jogos lançados de Fórmula 1 para console. Não tinha também nome oficial, não tinha nada, mas era um jogo muito bacana que fez muito sucesso. E depois, né, lançaram o Super Monaco GP2 com a versão Ayrton Senna. Embalado aí nesse sucesso do primeiro jogo, colocaram ali o nome do Ayrton que, né, aparecia e tal, era licenciado e dava ali algumas dicas e tal. Era bacana ter esse momento Ayrton Senna, porque era como se ele, naquela época, né, que não tinha nada, você tinha ali algumas dicas e tal, e era bacana saber que o Ayrton se envolveu naquele projeto. Ele se envolveu diretamente com tudo que ele fazia, não ficou nada para trás, né? Não deixou nenhum detalhe passar batido, esteve envolvido na produção e foi um super lançamento aí, foi um super jogo que permanece na memória de muita gente até hoje. No mesmo período, não muito conhecido, mas também foi lançado um outro jogo para console que levou o nome do Ayrton Senna também, pelo menos como um dos pilotos, né, pois todos os nomes foram licenciados. Esse título que eu tô falando foi para Super Nintendo ou Super Famicom e foi chamado de F1 Grand Prix Parte 2. É uma série
de jogos, que teve parte 1, parte 2 e parte 3, mas a parte 2 foi a que teve o Ayrton. Foi lançado em 1992 também, e você podia jogar como Ayrton Senna, né, tendo ali o companheiro de equipe dele na época, o Berger, e todos os outros personagens da Fórmula 1 naquele ano, né, referente à temporada de 91. Bom, esse jogo era um pouco difícil, eu gostava da ideia dele, mas ao mesmo tempo achava um pouco complicado. Era uma visão superior que você tinha da pista do carro, e você não tinha muito, então, visão do que vinha pra frente, né, você tinha ali um tempo muito pequeno de reação, no primeiro momento, sem conhecer o jogo, ficava difícil de você conhecer as pistas, de você saber o que faz, como frear, como fazer e tal. Então ficava assim mais um negócio de bate-bate no começo, que não era muito interessante, né? Diferente dos outros jogos de Fórmula 1, de corrida, que você sempre tinha ali a visão do piloto, no caso. E aí você conseguia se antecipar, conseguia manobrar e tal, tudo mais. Agora, com a visão de cima, não dava pra ver muita coisa, não fez tanto sucesso por aqui. Fez mais sucesso lá no Japão, onde foi lançado esses jogos do F1 Grand Prix, parte 1, 2 e 3. E aí, depois desse ano 92, passou muito tempo sem ter nada do Ayrton Senna em jogo, oficialmente falando. Em 2013, no Gran Turismo 6 do PlayStation 3, um pacote adicional aí, né, na verdade, não era o tema do jogo, não era o que dava o nome do jogo, mas foi licenciado aí oficialmente o personagem Ayrton Senna, onde você podia se fazer ali um modo carreira resumido dele, onde você seguia alguns passos, né, que ele teve na história. Então você tem o kart dele lá, um dos primeiros karts dele nesse jogo. Tem o Fórmula 3, que ele utilizou logo antes de fazer o passo dele para Toleman em 84, a Fórmula 3 dele de 83. E teve a Lotus, né, 85, aí, do ano de 85, um dos carros mais famosos do Ayrton Senna, licenciado no jogo, com o capacete dele e tal, tudo bonitinho, direitinho. Chegando agora em 2019, você vê, tanto tempo depois, 27 anos depois do primeiro jogo do Ayrton Senna, né, ser lançado, foram poucos títulos, lógico, infelizmente por conta do acidente, mas em 2019 a série F1 da Codemasters, né, que está sendo produzida desde 2010 pela Codemasters, faz 10 anos, vai ter um foco na rivalidade Ayrton Senna e Alain Prost. Uma coisa que nunca aconteceu antes na história dos jogos, né, que envolveram o nome Senna. E a gente vai ter aí a temporada de 90 como o palco, né, desse momento do foco da rivalidade, onde o Ayrton pilota, né, a McLaren e o Prost pilota na Ferrari. A gente não sabe ainda o que mais vai ter no jogo. Se vai ter outros carros de outros anos, enfim. Mas a gente teve aí os modelos 3D do Ayrton e do Prost, com as logos dos patrocinadores, tudo oficialmente preparado aí para dar o máximo de imersão, o máximo de fidelidade possível. E já criou um hype imenso, porque foi só falar da rivalidade que o F1 2019 passou a ser um outro, né, ganhar uma outra atenção, uma outra visibilidade. Bom, é isso, pessoal. Eu só queria lembrar hoje um pouquinho, aproveitar essa semana de homenagens a Ayrton Senna, e achei que era necessário fazê-lo aqui, já que abordamos o tema de esporte eletrônico. É sempre bom lembrar um pouquinho do que foi lá atrás, né, as raízes, os videogames e tudo mais, onde muita gente começou. Uma brincadeira, logicamente, naquela época não era nada de esporte e tal, era uma brincadeira, era uma diversão. Ayrton Senna sempre foi muito fã dos videogames de corrida, inclusive eu achei uma foto bacana dele que você vai ver aí agora, num cockpit, que pode ser facilmente traduzida para os dias de hoje, né? Você vê uma foto tão antiga já, mais de 20 anos de idade. Comenta aí, fala o que você acha dos jogos, quais são seus favoritos. Todo sábado tem vídeo falando especificamente de esportes com o seu apresentador favorito de esportes no Grande Prêmio. Grande abraço e até o próximo final de semana. Valeu!